Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Querido Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua bondade e tua misericórdia. We want to thank you for friends and fellowship. Queremos agradecer pelos amigos e pela comunhão. As we come together towards the close of this week, E ao nos aproximarmos ao final dessa semana, may each of us draw closer to you que cada possa se aproximar de ti, Senhor, and closer to one another. e também aproximar-se um ao outro. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. I know the classes over the last week have already begun to be uploaded, Eu sei que as aulas da semana passada já estão sendo subidas à internet, but I assume that the new brethren that are joining us probably haven't had an opportunity to see them. mas estou assumindo que os irmãos que se juntaram a nós provavelmente não tiveram oportunidade de assistir essas aulas. So without taking too much time, Então, sem tomar tempo demais, just want to have a quick review of what we've been looking at and why. eu gostaria de fazer uma breve revisão para aquilo que nós temos olhado e por quê também. For some time now in this movement, Por algum tempo agora, nesse movimento, I, along with others, eu, junto com outros, have begun to come under the conviction chegamos à convicção that the way in which we have understood inspiration in the past hasn't been quite correct. que a maneira como nós entendíamos a inspiração no passado não tem sido correto. And whilst we've always believed as a movement in the use of William Miller's rules, E mesmo como movimento tendo acreditado nas regras de Guilherme Miller, the implementation of those rules hasn't been as smooth as we might think. precisamos reconhecer que a implementação dessas regras nem sempre tem ter sido tão suave. We could, as a group, memorize those rules, Nós, como grupo, poderíamos memorizar essas regras. and it still wouldn't mean that we actually understand how to use them. E isso não teria que significar que nós saberíamos como usar essas regras. And what I've tended to do in my own study and in my teaching E o que eu costumo fazer nos meus estudos pessoais e também no meu modo de ensinar is not to look at those rules as, numbers 1, 2, 3, é não olhar para essas regras como regra 1, 2 ou 3, but try to understand them in a more holistic fashion. mas eu tento entender essas regras numa maneira mais holística. And along with that approach, E junto com essa abordagem, about 2.5 years ago, mais ou menos 2 anos e meio atrás, during a study on the binding off, durante um estudo sobre o atamento, my attention got turned to Matthew chapter 13. foi direcionada a minha atenção para Mateus 13, Particularly verses 24 to 30, the parable of the wheat and tares. especificamente os versículos 22 a 30, a parábola do joio e do trigo. And when I began to present on that subject, O que eu comecei a compartilhar sobre esse assunto, I was surprised, in fact shocked, at the reaction that I received. eu me surpreendi, na verdade, fiquei chocado sobre a reação que eu recebi. Not by those outside of the movement, but by those inside. Não uma reação daqueles que estão fora do movimento, mas daqueles que são parte do movimento. And because of the strong negative reaction, E por causa dessa reação forte e negativa, it led me on a journey to try to understand why. isso me levou a uma jornada
para entender o porquê. And that journey led me to begin to think more about parables and their usage. E essa jornada me levou para considerar mais parábolas e o uso delas. And so for the last 2.5 years, I've spent a lot of time discussing parables and their nature and their usage. Então, nos últimos 2 anos e meio, eu passei muito tempo discutindo sobre parábolas, sobre a sua natureza e nature and usage, The usage. Yeah. e o uso delas. So you might hear me today make a statement such as the following. Então, pode ser que hoje vocês ouçam uma afirmação como a seguinte, Everything in the Bible is a parable. que tudo na Bíblia é uma parábola. And the reason why we don't see it that way E a razão por que nós não vemos isso dessa forma is either because we don't understand the breadth and the scope of parables, ou porque não enxergamos the breadth and the scope. the scope, yeah. Yeah. O qual amplo e qual scope. I'm not sure about scope. Escopo. Qual o escopo da parábola? Or we don't understand actually how to use them properly. Ou nós não entendemos como usá-las adequadamente. We think that parables are a very sort of narrow way of approaching things, Pensamos que as parábolas são muito limitadas na sua forma que podemos nos aproximar delas. and unless it's a story or a verse fits this very narrow conception of a parable that we have, we ignore that. We ignore the fact that they are parables. E quanto menos essa parábola se encaixa nessa visão limitada que nós temos sobre elas, quanto menos isso acontece, mais tendemos a ignorar essas parábolas. So, although we haven't looked at it closely in our class, E mesmo não tendo olhado isso de perto nas aulas, something that's connected to parables is this idea of comparing and contrasting. uma ideia conectada às parábolas é a ideia de conectar e de colocar em contraste. And this concept of compare and contrast E o conceito de comparar e contrastar comes from a word called juxtapositioning. vem de uma palavra que se chama justaposição. And this word essentially means you bring two things together E essa palavra quer dizer, essencialmente, que você junta duas coisas in order to see the similarities and also the differences. para ver as semelhanças, mas também as diferenças. So, if you were to think about, say, seasons, Então, se vocês forem, por exemplo, pensar sobre estações, they're similar because they're all dealing with the subject of weather. todos eles são semelhantes, porque eles lidam com o assunto do tempo, do clima. But they're opposite because you have a hot season and a cold season. Ao mesmo tempo, são opostos, porque temos uma temporada quente, outra fria. So, when you start thinking about comparing and contrasting, Então, quando você começa a pensar sobre comparar e contrastar, tall, short, hot, cold, alto, baixo, quente, frio, light, dark, luz, escuro, all these are forms of parables. todas essas são formas de parábolas. But often we use a very strict or narrow definition of parables, Mas muitas vezes usamos uma definição muito estreita e limitada de parábolas. so sometimes we don't recognize that they're right in front of us. E por isso muitas vezes não reconhecemos que elas estão ali na nossa frente. We then went to a chapter in the New Testament, 1 Corinthians chapter 15, Vamos então para um capítulo do Novo Testamento, 1 Coríntios 15, and we started looking at how Paul uses this methodology of comparing and contrasting. e começamos a olhar para como Paulo usa esse método de
comparar e pôr em contraste. And we saw some of the logic that he used. E vimos um pouco da lógica que ele usa. And not just the logic, but the methodology. Não somente a lógica, mas também a metodologia. As soon as we start doing that, we start actually using Miller's rules, even though we may not be aware of it. E uma vez que começamos a fazer isso, começamos, na verdade, a usar as regras de Guilherme Miller, mesmo que tenha sido de forma inconsciente. So let me give an example of that. Então, deixe-me dar um exemplo disso. Turn to 1 Corinthians 15. Vamos abrir 1 Coríntios 15. It's a passage that we've been looking at in class. É a passagem que temos olhado durante as aulas. We've already looked at a number of verses. Já temos olhado para o número de versículos. And the reason we even went to this chapter E a razão por que nós fomos para esse capítulo is because of verse 46. é por causa do versículo 46. If you remember, E se vocês lembrarem, in fact, if you're a teacher, na verdade, se vocês são professores, you know you will have used this verse before. você saberia que antes você teria usado esse versículo. Because we say this verse means that the line of the Millerites comes before the line of the 144,000. Porque nós usamos esse versículo para afirmar que a linha dos mileritas vem antes da linha dos 144 mil. So that's how we use this verse, but it doesn't mean that in its original setting. Então, é assim como nós usamos esse versículo, mas não é assim no seu contexto original. We see that this verse, in fact this chapter, is dealing with the resurrection of the human body. Nós vemos que esse versículo, o texto, na verdade, lida com a ressurreição do corpo humano. And we know that occurs at the second advent. E sabemos que isso ocorre no segundo advento. And in fact, the reason we even looked at this Na verdade, a razão por que sequer temos olhado para isso is because if we go to the everlasting gospel, é porque quando nós vamos para o Evangelho Eterno, which occurs in 3 steps, que ocorre em 3 passos, we saw that the step of glorification vimos que o passo da glorificação occurs in 2 separate places, ocorre em 2 lugares distintos, at the second step and then the third step. no segundo passo e no terceiro passo. If you were to turn to Revelation 14 verse 7, Se você fosse agora abrir Apocalipse 14, versículo 7, it says, "Fear God, diz, temer a Deus, give him glory, dá-lhe glória, for the hour of his judgment is come." pois é vinda a hora do seu juízo. So you see glorification at the second step. Você tem a glorificação no segundo passo. But if you see that the 3 compartments of the sanctuary are also 3 steps, Mas se você for considerar que os compartimentos do santuário também consistem em 3 passos, you see in the courtyard you have justification, in the holy place sanctification, and in the most holy place, the third step, you have glorification. você tem no pátio a justificação, no lugar santo você tem a santificação, e no terceiro compartimento, que é o Santíssimo, você tem a glorificação. And this subject of glorification occurring at 2 steps E esse assunto da glorificação ocorrendo em 2 passos is the foundation or the underpinning of the whole of the New Testament. é o fundamento, a base de todo o Novo Testamento. The foundational concept. O conceito fundamental. If you underpin something or you undergird it. This is like laying a base, something Yes. like that. Então, se você for lançar um fundamento para alguma coisa, It's the thing that gives the bottom strength, or the top strength, I should say. é aquilo que garante força ou estabilidade, aquilo que vai em cima. Paul uses this concept Paulo usa esse conceito of glorification at 2 steps da glorificação em 2 passos to prove many of the truths that we take for granted today. para provar muitas das verdades que hoje nós consideramos como óbvias ou como já dadas. And what we want to do is understand his thinking or his methodology to create this doctrine.
Can you repeat that? What we want to understand is his methodology O que nós queremos entender é que se essa metodologia, which he uses to explain this doctrine or this truth queremos entender essa metodologia que ele usa para explicar essa doutrina ou essa verdade. and we'd probably explain it this way, the nature and the process of salvation. E nós provavelmente formularíamos isso de tal maneira como a natureza e the nature and The process. e o processo da salvação. So Obrigado. we'll read verse 46. Então vamos ler o versículo 46. We'll just read in the Portuguese. Diz assim, 1 Coríntios 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. So we're going to drop back to verse 42. This is all material that we've covered in class. E vamos voltar agora para o versículo 42. Isso já é tudo material que já abordamos nas aulas. We'll read verse 42. Vamos ler o versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. So what he's doing is comparing two things and contrasting them. Então o que ele está fazendo? Ele está comparando duas coisas e coloca elas em contraste. They have similarities and differences. Eles têm semelhanças e também diferenças. If you went to verse 41, Se você fosse para versículo 41, you're going to see the comparison of the glory of the sun and the glory of the moon. You're going to compare them. então aí você veria a comparação entre a glória do sol e a glória da lua sendo comparados. And when you compare those two heavenly objects, Então quando você compara esses dois objetos celestiais, what do you notice? o que você percebe? Differences. So it says, the last part of the verse, for one star differeth from another. Aqui diz no final do versículo 41, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. How do you know they would be different? Como você sabe que seriam diferentes? It's only by comparing them. Só pode ser comparando os dois. How do you know someone is tall? Como você sabe se alguém é alto? You put someone who's short next to them and you can see. Você coloca outra pessoa baixa ao lado dela para poder ver. Or a tape measure. Ou você usa uma fita métrica. Without comparing something against something else, you can't see the contrast or the difference. Sem comparar uma coisa com a outra, você não vai poder perceber o contraste ou a diferença. So I wanted just to show how we could use this methodology to make a point, Só queria an interesting mostrar, point. como nós podemos usar essa metodologia para fazer um ponto interessante. Now this is a mature class, Essa aqui é uma sala madura. and I'm sure most of you would get the right answer. Eu imagino que a maioria de vocês daria a resposta certa. So think about the answer in your mind. Então, pensem sobre a resposta nas suas mentes. We're all Christians. Nós somos todos cristãos. We came out from the world. Even if you were born an Adventist, you still came from the world. Todos nós saímos do mundo, mesmo se você veio de uma família adventista, você saiu do mundo. I'm assuming most of us are baptized. Eu estou assumindo que a maioria de nós somos batizados. We've made a commitment to Christ. Então, temos um compromisso com Cristo. We understand the implications of what baptism means, Entendemos as implicações o que significa batismo, whether it's marriage ou sendo o matrimônio, or whether it's moving from one kingdom to another. ou se for sair de um reino para outro. So you become a servant of a new king and leave the servitude of another.
Então você se torna servo de um rei para deixar outra servidão para trás. We might call it freedom from bondage. Nós poderíamos chamar isso de liberdade do cativeiro. But it's just a transfer of allegiance from one kingdom to another. Mas é simplesmente a transferência de uma aliança de um reino para outro. So when you look at yourself, Então, quando você olha para você mesmo, do you see weakness será que você enxerga fraqueza or do you see strength? ou será que você enxerga força? So if I were to ask you, Então, se eu tivesse que perguntar a você, are you weak será que você é fraco or are you strong? ou será que você é forte? Think what answer you would give. Pensem que resposta vocês dariam. Now, most Christians, A maioria dos cristãos their response would be that they were weak. responderiam que eles são fracos. Right down here. They would say they're weak. Eles diriam que são fracos. And I'm sure we wouldn't here. Eu tenho certeza que nós aqui não responderíamos assim. You wouldn't describe yourself as being weak. Vocês não descreveriam vocês como sendo fracos? Because if I asked you what does weakness mean, Porque se eu perguntasse para vocês o que significa fraqueza, what would you think weakness meant? o que você diria significa fraqueza? How would you describe weakness? Como você descreveria fraqueza? Do you go into Google and check, Se você fosse para o Google e fosse verificar, or go to Webster's, ou para Webster's, or go to Strong's? ou talvez para Strong's, How would you know what weakness looked like? como você poderia descobrir com que se parece fraqueza? Maybe you've got life experience. Talvez você tenha certa experiência na sua vida And you say, I've experienced weakness. e você vai responder, eu já experimentei fraqueza. But we know that William Miller's rule says that the Bible should define words. Mas nós todos sabemos que as regras de Guilherme Miller dizem que a Bíblia deveria definir as palavras. So when you start using the methodology of parables, you'll see that the Bible does do that. Então, quando você começa a usar a metodologia das parábolas, você se dá conta que a Bíblia de fato faz isso. So in verse 42, Então, no versículo 42, Paul is going to describe the transformation of one body into another body, temos Paulo aqui descrevendo a transformação de um corpo para outro, and he's going to use it in the context of agriculture because he talks about sowing. e ele vai fazer isso dentro do contexto da agricultura, porque ele fala aqui do ato de semear. So for the next 3 verses, Então, para os próximos 3 versículos, 2, 3 and 4, 2, 3 e 4, he's going to use this concept of sowing. ele vai usar esse conceito de semear And being raised. e crescer. So we drew that out, if you recall. Isso temos colocado na linha. We get this seed that is sown, Temos essa semente que é semeada and then it grows e logo ela cresce or is raised up. ou ela é erguida, levantada. So there's this sowing and raising. Então tem o semear e o erguer, o crescer. And so what we're going to do is we're going to use this methodology of comparing and contrasting and see how Paul does that. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos usar esse método de comparar e contrastar, como Paulo faz também. And in verse 42, E no versículo 42, it says, sown and raised, diz aqui, semeia-se e aqui diz ressuscitará. Português says resurrected. and on the left side we'll put
We'll put one word and then the other one. So on the left it will be corruption, on the right it will be incorruption. Então, no lado esquerdo, vamos colocar a palavra corrupção. So as we're going across the verse, we're using compare and contrast. E no outro lado, incorrupção. Então, quando vamos avançar com o versículo, e nós vamos contrastando e comparando. And as you go down the verse, E se você for avançar no versículo, it's a similar rule, but we're going to call this repeat and enlarge. temos essa simples regra que se chama repetir, ampliar e repetir. So it's related rule, not quite the same. Ela é relacionada, mas não é bem a mesma. So in 43, Então, no 43, what would the two words be? quais seriam as duas palavras? Someone put their hand up. Se vocês puderem levantar a mão. Can you get a microphone? Podemos passar o microfone? So we're in verse 43, Nós estamos no versículo 43 and we're going across the verse, e nós estamos estamos avançando nesse versículo. we're going to see how he compares and contrasts two things. I want to see the two words. E queremos ver como esse versículo está comparando e colocando em contraste. Eu quero ver quais são as duas palavras nesse versículo. Contraste, deshonra y gloria. Dishonor and glory. We'll stop there. Vamos parar aqui. So we put dishonor and glory. Now verse 43 is interesting 43 é interessante because it gives two contrasts, two compare and contrast. porque ela nos dá duas comparações e dois contrastes. Second one. Debilidad y poder. Weakness and strength. Fraqueza e vigor. So in English it says weakness and power. Fraqueza e vigor. And then 44, E no 44, what does 44 say? o que diz 44? Cuerpo animal y cuerpo espiritual. The natural body and the spiritual body. So it says natural and spiritual, so we'll put that down. Natural e espiritual. Now, Paul is using all of this in the context of the human body. Paulo usa tudo isso no contexto do corpo humano. And what is his proof that there's going to be a resurrection? E qual a sua prova que haverá uma ressurreição? How does he prove that? Como ele prova isso? Sister Augustina, Irmã Agostina, do you know how? você sabe como? I just Microfone. need a microphone. I think that he proves that because Jesus resurrected. Creio que ele In sabe verse porque in Jesus foi verse ressuscitado. in verse 45, he talks about the two Adams. E no versículo 45 ele fala dos dois Adãos. So, if you read out verse 16, Então, se você pudesse ler o versículo 16. En español. sorry, Pode ser, em Spanish? I have it in Spanish. that's fine. Tudo Porque bem? si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Portuguese. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. So, as you said, Então, como você disse, the proof of his assertion Ah. is that Christ resurrected. a prova da sua afirmação é que Cristo ressuscitou. And as he goes through the chapter, he develops this logic. E
ele avançar nesse capítulo, ele vai desenvolver essa lógica. Now, if I were to ask you, are you weak? Então, se eu tivesse que perguntar a vocês se vocês são fracos, You would know I'm not asking how many push-ups you can do. vocês sabem que não me refiro a quantas flexões vocês conseguem fazer. I wouldn't be talking about bodily weakness. Eu não estou me referindo aqui à fraqueza corporal. I'd be talking about some kind of mental or spiritual or emotional weakness. Eu me referiria a alguma fraqueza do tipo mental, ou espiritual ou emocional. So we know Paul is talking about the body. Sabemos que Paulo fala sobre o corpo, We can't fly, perhaps. que nós não podemos voar, por exemplo. We've got defects. Temos defeitos. And it goes right down to our DNA. Isso vai até, podemos traçar isso até nosso DNA. So could we use this model Então, será que poderíamos usar esse modelo and not say it's talking about the body, e não dizer que isso fala sobre o corpo, but say we want to apply all of this information not to the body but to the heart? mas e dizer que não vamos aplicar isso para o corpo, mas para o coração. So Paul, Então, Paulo, LA? yes, ou So Paul is going to apply these verses to the body, Paulo vai aplicar esses versículos para o corpo, and we e nós say we want to apply it to the heart. dizemos que queremos aplicar isso para o coração. Are we allowed to do that? Será que temos permissão de fazer isso? Sister Chris, are we allowed to do that? Make Ma- that change? Irmã Cris, podemos fazer essa mudança? Depende. It depends. É porque creio que ele não está falando do coração no contexto original da passagem. Because I think he's not talking about the heart in its original context. Okay, Bom, I agree with that. concordo. So we're allowed to change it. Então, temos permissão de mudar isso? Paulo mudou algumas coisas. Paul did change some things. From the Old Testament to the New, you mean? Você diz do Antigo Testamento para o Novo? Sim, porque ele aplicou algumas coisas. Yes, he made some implications. So we could? Então, nós poderíamos também? Sim. Yes. Sister Annabeth? Irmã Annabeth? I would say yes, because you can't have the second glory if you didn't have the first one. Eu diria que sim, porque não tem como ter a segunda glória sem ter tido a primeira. So Sister Chris used the argument, if Paul can change it, we can change it. Irmã Cris usou o argumento dizendo que se Paulo mudou, então nós também podemos mudar. And Sister Annabeth used a completely different logic. E a irmã Annabeth usou um argumento completamente diferente. She says Paul is speaking about glory number 2. Ela diz que Paulo fala de glória número 2. And if he can speak about glory 2, Então, se ele pode falar sobre glória número 2, we can speak about glory number 1. nós podemos falar sobre glória número 1. And then what did she say? Pardon me? And then what did she E say? logo ela disse o quê? Or imply? O que ela implicou? O que ela deixou implícito? Obrigado. Sister Barbara, what did she imply by this? Irmã Bárbara, o que está implícito nisso? Que podemos cambiar. That we can change? No, she said that we can change. Que podemos said? mudar? Sí. Yes. Okay. Sister Carol? Sim? Irmã Carol? No. Não. Brother Ethan, Irmão Ethan, what's Sister Annabeth implying by doing that? o que está a irmã Annabeth deixando implícito? That we can change it.
that we can change. que nós podemos mudar. Good. Sister Laura? Muito bem. Irmã Lara? Acredito que a gente não pode se limitar ao que Paulo está dizendo aí. A gente tem que pegar os nossos conhecimentos de background e saber aplicar. I believe we can't just limit to what Paul is applying. We need to take our previous knowledge, our background, E saber aplicar na realidade agora. and we need to Nossa know realidade. how to apply it in our reality. Anyone else? Mais alguém? Sister Augustina? Oh, you've got the mic. Irmã Matias? Para mí está implícito que para que haya una gloria a Dios, dos, tiene que haber una gloria a uno. I think it's implied that if we have glory number 2, there must be glory number 1. Okay, so that's what she said that directly. She goes, if you've got glory 1, you've got glory 2, you must have glory 1. Então, exatamente o que a irmã disse, não? Que se você tem a glória 2, precisa ter uma glória 1. What I'm asking is, what is she implying in that? O que eu estou perguntando, o que ela está deixando implícito naquilo que ela disse? Que al hablar de gloria, By speaking deben on glory, seguir, para glorificar debemos seguir pasos similares. in order to glorify, we need to follow similar steps. So in order to explain a little bit more. Explica un poco más. Pablo está hablando de la glorificación número 2 Paul is talking about y nosotros estamos hablando glorification de number 2, de glorificación número 1. and we should talk about glorification Es number 1. glorificación, anyways. It's glorification either ways. Okay, so if it's glorification either way, Se for glorificação de todas as maneiras, what's the difference? então qual a diferença? El momento en el que suceden. The moment when it takes place. Just an issue of timing. Então, uma questão de tempo. No solo de tiempo, sino que una es necesaria, la primera es necesaria. Not only a matter of time, but also of necessity. The first one is necessary. Okay, so you can't have the second without the first. Ok, não pode ter a segunda sem a primeira. That's why you've got 1 and 2. É por isso que você tem 1 e 2. So it's the timing. One happens first before the other. Então isso se refere ao tempo. Um acontece primeiro, logo o outro. Sister Augustina? Irmã Agostina? The conversation changed. Oh, from my question? No, I'm still asking the same question. O assunto mudou, parece, mas ele está fazendo, ainda está na mesma pergunta. For Sister Annabeth to do that, what's the implication here? Para a irmã Annabeth poder fazer isso aqui, qual está implícito? I don't really know the implication, but Não sei bem I o que think- está implícito. Paul uses the resurrection of Christ to prove our spiritual resurrection, and he gives us license to do that. Paulo usa a ressurreição de Cristo para provar a ressurreição espiritual, então ele nos dá licença para fazer isso. In Romans 6:4. Em Romanos 6:4. No need to read it. Não precisa ler. Anything else? Mais alguma coisa? What's his proof? Qual a sua prova? A prova de Paulo. That we can walk in new life, that Jesus Romans, you took us to resurrected. Romans 6. What's the proof? Jesus Você nos levou resurrected até- from the dead physically, so we can walk in newness of life too. And it's, Sorry, I didn't get that. Can you repeat that? as Jesus resurrected Assim from the como dead Jesus ressuscitou physically, fisicamente, we can walk in newness of life. nós também podemos andar em a novidade, numa vida renovada. And what was his proof for 1 Corinthians 15? E qual The era same- a the sua same, the prova para resurrection. 1 Coríntios 15? The same one, A that mesma. Jesus resurrected. So Que we Jesus will resurrect ressuscitou. again physically too. Nós podemos espiritualmente, porque com Jesus aconteceu fisicamente.
Brother Eber? Irmão Eber. Similar answer? Bem semelhante a minha resposta. Okay, so I want to... Oh, Brother Wesley? Irmão Wesley. It's all right, we'll get this one. It's okay. Oh, okay. Center. I think the implication is that we take a spiritual truth of a parable Eu creio que está implícito que nós pegamos a verdade espiritual de uma parábola and turn it back to a natural truth. e nós voltamos a aplicar isso a uma verdade natural. Then we need to do another, fight the spiritual truth again. We don't. We need to fight the E spiritual logo truth again. precisamos novamente encontrar a verdade espiritual. all of the answers that you gave were correct. Todas as respostas que vocês deram são corretas. What I want to encourage us to do, O que eu gostaria de encorajar vocês, when we give answers, quando nós damos respostas, not to me in this class, não é para mim nessa sala, but when you give answers to people who ask you questions in the real world, mas quando vocês dão respostas para as pessoas no mundo real, did you keep them simple? você deveria manter essas respostas simples. Not just because most people are not very clever, Não é porque a maioria das pessoas não são muito espertas, but more than that, mas é mais que isso. it's because when you keep the answers simple, they become profound. É porque quando você mantém a resposta simples, ela se torna também profunda. And they stick in people's minds and they can conceptualize them. E isso vai se fixar na mente das pessoas, eles podem conceitualizar isso. If we were journalists, Se nós fôssemos jornalistas, one thing that we would have to be trained to do uma coisa que nós teríamos que ser treinados is give a punchline. é escrever uma frase marcante, final. It translates properly into Portuguese? Punchline? Não. No. Desconheço essa palavra. So punchline is like this key phrase Yes. in this document. That's what I Yeah, translated. so it translates well. No inglês expressa o ato de você bater e acertar num certo ponto. And most of the time in the newspaper, the punchline is the heading. E muitas vezes essa sentença seria no jornal o título. It grabs your attention. Ela vai cativar sua atenção. So what I would answer to my question Então, o que eu responderia para a minha pergunta, would just say this. eu diria, nós dizemos simplesmente isso aqui, That they're equal. que eles são iguais. A simple, neat answer. É uma resposta simples e bonita. And I think if you listen to the more comprehensive answers that people gave, E eu creio que se vocês forem pensar nas respostas mais compreensivas das pessoas, all of them are essentially saying this. tudo o que eles, na verdade, estão dizendo é isso aqui. The nature and the property and the methodology for glory 1 and glory 2 are identical. It works in the same way. A natureza, a propriedade e também property, nature. What's the longest story? Property, nature. Quem prestou atenção? Natureza, a propriedade, acho que o processo, eles funcionam todos da mesma maneira. So, while Sister Chris was correct, Mesmo sendo corretas as respostas que foram dadas, the reason why this is a nice example perdão? Sister Chris answer. Okay. Yeah. Okay. Mesmo que a resposta da irmã Cris foi correta, the reason why this is a nice example e a razão por que isso é exemplo legal is because when Paul develops this concept about the glorification of the body here, porque quando Paulo desenvolve esse modelo
da glorificação aqui, which, by the way, he does first. que ele faz primeiramente. 1 Corinthians is before Romans. 1 Coríntios vem antes de Romanos. Then when he comes to the book of Romans, Quando ele então chega no livro de Romanos, and he's addressing the Jews there, e not the ele, Gentiles, ele está falando para os judeus ali, não para os gentios, the Jews want to discuss something else. They don't want to talk about new bodies. They want to talk about behavior today. os judeus ali, eles querem falar sobre outra coisa. Eles não querem falar sobre o novo corpo, mas sobre o comportamento naquele tempo. So he wants to show them Então ele quer mostrar para eles the transforming power of Christ o poder transformador de Cristo in the present, no presente. because the Jews have got a different problem than the Gentiles have. Porque os judeus têm um problema diferente dos gentios. And because he's so clever, E porque ele é tão esperto, he doesn't come up with some new wonderful logic. ele não inventa alguma nova lógica maravilhosa. The hallmark of clever people is that they give simple solutions. O ponto marcante de pessoas inteligentes, espertas, é que eles dão soluções bem simples. So the theology for the Gentiles, 1 Corinthians, is the same theology for the Jews in the book of Romans. Então, a teologia para os judeus em 1 Coríntios é a mesma teologia como para os romanos, para os gentios em Romanos. And what is it? It's Christ. E qual seria? É Cristo. The exact same story. A mesma história. The resurrection of Christ is going to be used for the benefit of the Gentiles and the Jews. A ressurreição de Cristo será usada como benefício tanto para os gentios como para os judeus. Just the sentence you just said. The benefit. of the resurrection of Christ will be used for the benefit of the Gentiles. So, thanks for reminding me. Paul in 1 Corinthians is talking to Gentiles. In Romans, he's talking to Jews. Então, Paulo, em 1 Coríntios, fala para os gentios e em Romanos ele fala para os judeus. 1 Corinthians is written before the book of Romans. E 1 Coríntios foi escrito antes de Romanos. None of that materially makes any difference, but it's interesting to know, I Não think. que isso faça alguma diferença, mas é interessante saber. And he's going to use the death and resurrection of Christ in 1 Corinthians to prove that we're going to get new bodies. Ele vai usar a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios para provar que nós receberemos novos corpos. But he's going to use the same model, the same theology to prove to the Jews that they can live a better life today. Mas ele vai usar o mesmo modelo, a mesma teologia para mostrar, para provar para os judeus que eles podem viver uma vida melhor hoje. Therefore, we can say that Glory 1 and Glory 2 are exactly the same. Logo, nós podemos dizer que Glória 1 e Glória 2 são exatamente as mesmas. They have some subtle differences, Tem diferenças sutis, such as assim como what is actually being glorified. o que está, na verdade, sendo glorificado. In this one, it's the outer man, the inner man. Aqui o homem externo, no outro o homem interno. And this has to happen first before the body can be glorified. E essa aqui precisa acontecer primeiramente antes que o corpo possa ser glorificado. So if we transfer all of this imagery not to the outer body but to the inner body, Então, se nós transferíamos toda essa imagem não para o corpo externo, mas para o corpo interno, and we start thinking about weakness, e nós começaríamos a pensar sobre fraqueza. so here's weakness. Então, aqui temos fraqueza. What does weakness look like in a human being? Com que se parece fraqueza num ser humano? It would look like a person Seria como uma pessoa that would be dishonorable. que seria desonrosa. So if you're a Christian and you were dishonorable, Então, se você fosse um cristão e seria desonroso, does that sound like the same thing as having or being weak? será que isso soa igual como ser fraco? No, Não, because when you talk about weakness,
Porque quando você fala sobre fraqueza, you're often talking about not in my strength, but in Christ's strength. você muitas vezes fala de não na minha força, mas na força de Cristo. And I want to say that's just an excuse for carrying on doing sin. E eu diria que isso é simplesmente uma desculpa para continuar no pecado. And when you make that assertion, E quando você faz essa afirmação, you're dishonoring God. você está desonrando Deus. You're calling him a worthless leader. Você chama ele de líder sem valor. Someone who has no power to do anything. Alguém que não tem poder para fazer, conseguir alguma coisa. Because without using this methodology, Porque sem usar essa metodologia, you could develop a nice sermon você poderia desenvolver um sermão bem legal to show how weak we are and how strong Christ is. para mostrar quão fracos nós somos e quão forte Cristo é. And in doing so, E ao fazer isto, what would you be doing? o que você faria? Dishonoring God. O que você estaria fazendo? Você estaria desonrando a Deus. And none of us would want to do that or even claim to do that. Ninguém de nós quer fazer isso e tampouco clamamos estar fazendo isso. So we've used a number of William Miller's rules to just show this. Então, temos usado o número das regras de Guilherme Miller para mostrar isso aqui. That's right. A number of them. Número. I've described them in different ways. E eu as descrevi de maneiras diferentes. Compare and contrast, repeat and enlarge. Comparar e colocar em contraste e repetir e ampliar. And when you do that, E quando você faz isso, you might find você poderia encontrar that you come to an answer that would be unusual that you might not expect. Você poderia perceber que você chegou numa resposta que você não esperava. Like this badge of honor that we say we're weak. Assim como essa medalha de honra de dizer que nós somos fracos. In fact, it's not a badge of honor. Isso, na verdade, não é uma medalha de honra. It's a badge of disgrace or rebellion even. É, na verdade, uma medalha de desgraça e de rebelião, na verdade. So this, for me, is a nice example of how you can use parable teaching Então, isso para mim é um bom exemplo para mostrar como usar o ensino através de parábolas. I might call it interesting, but it's more than interesting, it's profound conclusions. Como é interessante, poderíamos dizer, mas é mais que isso, é profundo, são conclusões profundas. We looked at some other Bible passages, Olhamos para algumas outras passagens da Bíblia, and one of the ones that we went to, e uma daquelas que nós fomos, when we started thinking about comparing and contrasting, quando nós começamos a pensar sobre comparar e contrastar, is verse 40. e o versículo 40. Did you have your hand up? Alguém tinha levantado sua mão? And when we went to verse 40, E quando nós they said no. quando fomos para o versículo 40, We saw vimos this technique of repeat and enlarge being used. Vimos que essa técnica de repetir e ampliar sendo usada. But in verse 40, the way this repeat and enlarge is being used Mas a maneira como o repetir e ampliar é usado em versículo 40, and the repeat is simply, what did I say? Sorry. Sorry. Daniel 11, verse 40. Sorry. perdão, Daniel 11, 40. I forgot we have new people. Esqueci que tem umas pessoas novas aqui. This repeat and enlarge that's being used here Esse repetir e ampliar que está sendo usado aqui, says at the time of the end, one thing happens. At the time of the end, another thing happens. It's repeating. diz que acontece uma coisa no tempo do fim e no tempo do fim acontecerá outra coisa. Isso está se repetindo. But this form of repeat and enlarge is a little bit different Mas essa forma de repetir e ampliar é um pouco diferente, because it's a chiasm. porque é um quiasma. Do any of the people who are new not know what a chiasm is? Alguém daqueles que são novos aqui não sabe o que é um quiasma?
Okay, so everybody's okay with what a chiasm is and how it works. Todo mundo sabe, entende o que é um quiasma e como ele funciona. So in this verse, Então, nesse versículo, you've got the king of the south você tem o rei do sul, comes against him, ele vem contra ele, and the king of the north comes against him. e o rei do norte vem contra ele. And I'm saying this verse is a chiastic structure Eu digo que esse versículo é uma estrutura de quiasma, that helps you to understand que te ajuda a entender that the him in the first part of the verse que o ele, na primeira parte do versículo, is in fact the king of the north, é de fato, na verdade, é o rei do norte. and the him in the last part of the verse is actually the king of the south. E o ele, na última parte do versículo, na verdade, é o rei do sul. And you can ascertain that from this chiastic structure. E isso você pode afirmar através dessa estrutura de quiasma. Is everybody okay with that? Todo mundo está bem com isso? We understand how it works, what's happening. Todo mundo entende como isso funciona, o que está acontecendo? And you remember in the class we did this like a balance. E se vocês lembrarem na aula, nós ilustramos isso aqui através de uma balança. So we know what's in here. Nós sabemos o que está dentro desse lado. It's the king of the south. Temos aí contido o rei do sul. In here, E aqui there's a box. temos uma caixinha. And what's in the box? O que está dentro dessa caixa? We don't know. Nós não sabemos. Just says him. Diz ele. So how will we know what's in the box? Então, como podemos descobrir o que está dentro? What you do is you set up your scale, Você vai, então, armar a sua balança. and if they're not balanced, E se ela não estiver equilibrada, so they look like this, e ela se parece com isso, and here's the box, e aqui a caixa, and you said in that box e você diria que nessa caixa it was the king of the east. está o rei do oeste. Pardon me? H? H. The king of the east. Oriente, perdão. Oh. So you see they're not balanced. Então você vê que está fora do equilíbrio. So you got the wrong answer. Então você tem a resposta errada. You take the east off, Se você tira o Oriente, and you'll say, let's try the south. então vamos tentar o Sul. And then it balances. E logo está em equilíbrio. And once it balances, you know that it's the correct answer. E uma vez que ela atingiu um equilíbrio, você sabe que você tem a resposta certa. So that's the power of chiastic structures. Esse é o poder de estruturas de quiasma. Knowing one side, you know by default what the other side looks like. Conhecendo um lado, automaticamente você sabe a resposta para o outro lado. What you might not know are the implications of that. O que você talvez não sabe são as implicações disso. What you might not know are the consequences of that. Você talvez não conheça as consequências disso. What does it mean if you put the king of the south here? O que significa isso se você for colocar o rei do sul nesse lado? I have no idea what it means. Não faço a mínima ideia o que isso significa. But what I do know Mas o que eu sei is that it has to be the south. é que tem que ser o sul. And this is teaching us an important principle, Isso nos ensina um princípio importante. that as we approach inspiration, Quando nós nos aproximamos da inspiração, it should be done at these two levels. isso deveria ser feito nesses dois níveis. I don't mean intellectual and spiritual, Não me refiro a intelectual e espiritual. though you could make that argument. E você poderia fazer esse argumento. I want to use different language. Eu quero usar linguagem diferente. The first is you look at it structurally. Primeiramente, você deve usar de forma estrutural, Through a framework, usando assim como modelo, like this scale. como essa balança.
I know what the answer is, Eu sei qual a resposta, but I don't know why it's that answer. mas eu não sei por que é essa a resposta. When I mean I don't know why, Quando eu digo que eu não sei por quê, I don't mean that I don't understand how the rule works. não digo que eu não entendo como a regra funciona. Because this is just elementary art or maths. Porque isso aqui é simplesmente lógica, matemática simples ou elementar. So of course I understand that. Então, claro que eu entendo isso, But I don't understand the implications. mas eu não entendo as implicações. What does it mean that the king of the north and the king of the south are going to have some interaction? O que significa isso? Que o rei do norte e o rei do sul vão ter alguma interação? What I want us to see, O que eu quero ver com vocês, I don't need to understand the implications of that to see that it's true. eu não preciso entender as implicações daquilo se eu sei que é verdade. But if you flip it round the other way, Mas se você for reverter isso, and I said this was the king of the east, eu diria que esse aqui é o rei do Oriente, because I can develop a nice story porque eu posso contar, desenvolver uma bela história. that wouldn't confirm or prove that I was correct. Isso não confirmaria que eu estou certo. That's why it's so useful to approach inspiration using parables. É por isso que é tão importante, tão útil, it's so useful to approach prophecy. Parables, inspiration Okay. Using parables. É por isso que é tão útil se aproximar à inspiração usando parábolas. Because it stops you, or it stops your preconceived ideas interfering in that exercise. Porque ela não permite que suas ideias preconcebidas interfiram nesse exercício. It stops you using your preconceived ideas. Isso impede que você use as suas ideias preconcebidas. Because you think Porque você pensa you know what it's going to look like here at the end of the world, que você sabe com que esse fim do mundo vai se parecer. and I think I know. E eu creio que eu também sei. So we've got 10 different answers Então here. temos aqui 10 respostas diferentes. Who's correct? Quem está certo? It becomes a subjective exercise. Isso se torna um exercício subjetivo. So what we want to try to do is introduce objectivity. Então o que estamos tentando introduzir aqui é objetividade. And that's where rules come in. E é aqui que entram as regras. And so I'm using the rule of a scale or a balance Então estou usando a regra de uma balança that all of us can see and understand and replicate. e que todos nós podemos ver, podemos compreender e podemos também reproduzir. So once we all agree Uma vez que todos nós concordamos that this is the king of the south, que esse aqui é o rei do sul, then we could argue, what does it mean? logo poderíamos argumentar o que isso significa. And I'm saying, perhaps the structure will not teach that. Eu talvez respondo que a estrutura não nos ensina isso. We'll have to go elsewhere. Teríamos que ir para outro lugar. But at least we know what's going to happen here, Mas pelo menos saberíamos o que vai acontecer aqui. or who the protagonists are, who the people are. Ou pelo menos nos ensinaria quem são os protagonistas, quem são as pessoas. Brother Daniel. Irmão Daniel? What allows you to make a chiasm in verse 40? O que te permite construir um quiasma no versículo 40? The reason I ask is, how can we know when to apply a chiasm in a verse or not? Eu pergunto porque queria saber como sabemos quando podemos aplicar um quiasma no versículo. As most science is, Assim como a maioria da ciência it's a combination of rules and art or practice. é uma combinação entre regras e prática. Arte ou prática. So I don't know if I can answer that, in a definitive fashion, Não sei se eu posso responder isso de uma maneira definitiva,
But I would say Mas eu diria, it looks like one to me. it looks like Looks like a chiasm. isso se parece com quiasma. Does it look like a chiasm to you or to other people? Será que vocês também acham que se parece com quiasma, as pessoas aqui? So I don't know if it's more than a rule of observation. Então não sei se é mais uma regra de observação. So an example of gravity. Exemplo da gravidade. If I asked you, how do you know what's going to happen to this if I let it go? Então, se eu te perguntasse, o que vai acontecer, como você sabe que vai acontecer com esse objeto se eu soltasse? I don't think you'd be able to explain how and why. Eu acho que não seria possível explicar como e porquê. But you'd be able to define all the parameters. Mas você seria capaz de definir todos os parâmetros. And you can do that by observation. E você pode fazer isso através da observação. There's some mathematical rules that tell you the speed and the velocity, etc. E há outras regras matemáticas que vão te ensinar sobre a velocidade e a a velocidade e Velocity, speed, distance. A distância. So in the same way, when you approach this verse, Então, da mesma maneira, quando nós nos aproximamos desse versículo, and you never notice that it's a chiasm, e você nunca percebeu quiasma, somewhere down your experience, you look at this again and you say, oh, that looks like a chiasm. Outro momento mais para frente, você vai olhar para isso e vai perceber, olha, isso se parece com quiasma. So like many scientific observations, you just trip over those things. Então, com muitas observações na ciência, você simplesmente passa por cima delas. And then when you test it, E logo quando você for testá-las, if it bears the weight of examination, you know that it is correct. quando ela aguenta it bears the weight of Investigation. Quando ela continua firme sobre a investigação, então sabemos que é correto. Let me give you an example. Deixe-me dar um exemplo. If you go to 1 Corinthians chapter 15 again, Se vocês pudessem voltar para 1 Coríntios 15 comigo. here on the board, I don't know if you can see it, Aqui no verses quadro, não sei se vocês conseguem ver, 20, 21, 22 and 23. temos aqui versículos 20, 21, 22, 23. As we were going through these verses, Quando nós estávamos passando por esses versículos, we observed that there was a chiasm there. nós observamos que existe quiasma aqui. You could have read this chapter many, many times and missed it. Você poderia ler esse versículo várias vezes sem se dar conta disso. So in verse 20, Então, no versículo 20, it mentions the first fruits, são mencionadas as primícias. and then verse 23, it mentions the first fruits. E no versículo 23 são mencionadas as primícias. And then in verse 21, E no versículo 21, it mentions a man that brings death and a man that brings life or resurrection. menciona um homem que traz morte e outro homem que traz ressurreição ou vida. And then verse 22, it says, in Adam everyone dies, and in Christ everyone comes alive. Então, 22 diz, em Adão todos morrem e em Cristo são todos vivificados. So in 21 and 22, Então, em 21 e 22, it's extremely easy to see a repeat and enlarge and compare and contrast. você pode observar facilmente repetir e ampliar e comparar e contrastar. So it's compare and contrast Então, é comparar e contrastar. this man who brings death is being compared to this man who brings resurrection. Esse homem que traz morte, ele é comparado com esse homem, o outro homem que traz vida. And Adam is being compared to Christ. E Adão
está sendo comparado com Cristo. And then as you go up and down the verses, it's repeat and enlarge. Mas quando você avança nos versículos, isso está sendo repetido e ampliado. Repetition and É enlarge. repetição e ampliação. Yes? So it's the same technique that we saw in 42 to 45? Então, a mesma técnica que vimos em No, 44. 44. Same method. Compare and contrast, repeat and enlarge. O mesmo método, repetir e ampliar e comparar e contrastar. So you can define that this man is Adam, he brings death, and this man is Christ, and resurrection means to bring life. Então você pode comparar que esse homem é Adão, ele traz morte, esse homem é Cristo, ele traz vida. By the way, when you do that, E a propósito, quando você faz isso, and it defines resurrection as life, e aqui define ressurreição como vida, it helps you to be sure in Revelation 13 and 17 isso te ajuda a ter certeza em Apocalipse 13 e 17 that the deadly wound was what? que a ferida mortal era That it was deadly. que era mortal. It wasn't fake. Não era apenas não de verdade, de mentira. It was a fatal wound. It was real. It really died. Era uma ferida fatal, mortal, e de fato levou à morte. I'm not saying this is talking about that, Eu não digo que aqui está falando sobre isso, but once you see this comparison and comparing, mas uma vez que você vê essa comparação e isso sendo comparado, you can take that principle and bring it into end-time prophecy and show that it was a real wound that killed this animal. você pode pegar esse princípio e aplicar isso na profecia do tempo do fim e mostrar que essa ferida foi de fato fatal, mortal e levou à morte. Now, I've never done that before, Eu nunca fiz isso antes, because I could go into Revelation 17 and show, I think, from that chapter that it was a real death. porque eu acho que eu poderia ir para Apocalipse 17 e mostrar do mesmo capítulo que de fato se tratou de uma morte literal. But I want us to see that when you use this methodology in a place that's fairly benign, it can have important ramifications on later on. Mas eu quero mostrar que quando você faz essas aplicações num contexto bastante benigno, isso pode ter implicações mais para frente. So, for Brother Daniel, once we saw this was repeat and enlarge, 21 and 22, Então, para o irmão Daniel, uma vez que nós reconhecemos que temos aqui repetição e ampliação, we then observed, that even at a very basic level, that 20, 21, 22 and 23 is a chiasm. logo percebemos que 20, 21, 22, 23 consiste num quiasma. Adam and Christ Adão e Cristo and first fruits. e as primícias. And we didn't even begin to look at the implications of what that means. E nem sequer começamos a olhar para as implicações sobre o que isso significa. But once you develop this structure, Mas uma vez que você desenvolve essa estrutura, it would help you to be able to define a number of these concepts very precisely. isso te ajudaria a definir número desses conceitos de forma bastante precisa. Give you one example. Vou te dar um exemplo. This is Christ, Isto é Cristo. or is this a man? Ou será que é um homem? It's a man. Um homem. And is this a man? E esse é um homem? Yeah. Sim. But we know that when you repeat and enlarge it, this man is Adam and this man is Christ. Mas sabemos que, repetindo e ampliando, que um homem é Adão e outro homem é Cristo. So what we could do Então, o que nós poderíamos fazer, is we could say man nós poderíamos dizer homem is being compared to Christ. está sendo comparado com Cristo. And when you compare and contrast, E quando você compara e contrasta, you can show você poderia mostrar that they're the same thing. que eles são a mesma coisa.
So when you can do that, E quando você pode fazer isso, then you can start analyzing the nature of their bodies and the nature of their hearts. você poderia começar a analisar a natureza dos seus corpos e a natureza dos seus corações. And it simplifies the arguments, the many arguments that Adventists have. Isso simplificaria os muitos argumentos que os adventistas têm About what Christ's nature was compared to our nature. sobre o que era a natureza de Cristo em comparação com a natureza nossa. What kind of body he had compared to what kind of body we have. Que tipo de corpo ele teve em comparação ao corpo que nós temos. So in verse 41, Então no versículo 41, when we were looking, verse 40, Daniel 11 verse 40, perdão, Daniel 11:40. when we were looking at this chiastic structure, Quando nós estávamos olhando para essa estrutura de quiasma, we saw how the Millerites had developed their logic, nós vimos como os mileritas desenvolveram a lógica deles. and how in their understanding of this verse, they only had a singular time of the end, 1798. E como na compreensão deles desse versículo, eles tinham somente um tempo do fim, 1798. But we developed two time of the ends in our argument, Mas o nosso argumento desenvolvemos dois tempos do fim. 1798, 1798, 1989. 1989. And what they say E o que eles dizem? is 1798 all the way through. Eles dizem 1798 até o fim. Now I said Millerites, Eu disse mileritas, but most of us understand this to be Uriah Smith's arguments. mas a maioria de nós crê que esse era o argumento de Uriah Smith. In his book, Daniel and the Revelation, No seu livro, Daniel e Apocalipse, written around the 1880s, escrito por volta dos anos 1880, but the logic that he uses for verse 40, he just cuts and pastes from Millerite history. mas a lógica que ele usa no versículo para explicar o versículo 40, ele simplesmente copia e cola da história dos mileritas. So when you begin to see that it's the Millerite history or a Millerite logic, Então, quando você começa a ver que isso é história ou lógica milerita, perhaps we should look at it more carefully. talvez deveríamos olhar isso com mais cuidado. So I tried to do that in class, as most of you know, Assim como a maioria de vocês sabem, eu tentei fazer isso aqui na aula. and combine it with the idea E tentei combinar isso com a ideia that Ellen White says that Christ could have returned in that generation that had seen the Millerite history. que Ellen White disse que Cristo poderia ter voltado naquela geração que fez parte daquela história. Now, if that was a possibility, Então, se isso era uma possibilidade, and we've already discussed in class the complexity of that, e já discutimos aqui na aula a complexidade disso, then it would mean that the Millerites would be forced to approach the verse in a different way to us. isso queria dizer que os mileritas eram forçados de abordar esse versículo de uma outra maneira do que a nossa maneira de aplicar esse versículo. To say it simply, Para dizer isso de forma simples, we say at the time of the end, two things happen. nós dizemos que no tempo do fim duas coisas acontecem. And the Millerites say, E os mileritas dizem, at the time of the end, no tempo do fim, the king of the south o rei comes do against sul him, vem contra ele, and then the king of the north e logo o rei do norte comes against him. vem contra ele. All of that happens at the time of the end. Tudo isso acontece no tempo do fim. And this is time of the end 1. Isso aqui é tempo do fim 1. We say two things happened, they say two things happened. Nós dizemos que duas coisas acontecem, eles dizem que duas coisas acontecem. We just say the second thing happened a lot further down in history. E nós dizemos que o segundo acontece bem depois na história. And the question is who's right and who's wrong. E a pergunta é quem está certo, quem está errado. And
Perhaps we're not all in agreement, Talvez não estamos todos de acordo, but it seems to me mas me parece that maybe we're both correct. que talvez ambos nós estamos corretos. That if Christ was going to return in their history, they were correct in their understanding, Que se Cristo poderia ter voltado na história deles, eles estavam corretos and certainly by, na compreensão da sua história. and certainly by the year 1911, E certamente no ano 1911, Christ was not going to come in their generation, he was going to come later on. Cristo não teria mais voltado na direção deles mais para frente. Hence, we have to reevaluate or re-understand how we approach verse 40. Logo precisamos reavaliar como abordar o versículo 40. So that's a brief review of verse 40. Isso é uma breve revisão do versículo 40. Hopefully it's a clearer understanding of how and why we should be using parables. Espero que também seja tenha ficado claro por que e como deveríamos usar parábolas. We can demonstrate the glory of the inner man is the same as the glory of the outer man. It's the same thing. Podemos demonstrar que a glória do homem interno é a mesma glória como a glória do homem externo. The location's different. A localização é diferente. Inside, outside. Dentro, fora. The timing's different. E o tempo também é diferente. First the inside, then the outside. Primeiro o interno e logo o externo. But beside those subtle differences, mas apesar dessas diferenças sutis, they're essentially equal. Eles são essencialmente iguais. And therefore, if we call ourselves weak, logo se nós nos chamamos de fracos, what we're actually doing is dishonoring God. O que nós, na verdade, estamos fazendo, estamos desonrando Deus. And that dishonor e essa desonra looks like rebellion. Se parece com rebelião. Because what we're essentially saying is he is weak. Porque o que nós, na verdade, estamos dizendo é que ele é fraco. He has no ability or power to keep his own and to protect and take care of them. Que ele não tem nenhum poder e ele não é capaz de proteger e guardar os seus. If you have the wrong theology, quando você tem a teologia errada, you'll have the wrong experience. Você terá a experiência errada. If you have the wrong prophecy, you'll have the wrong experience. Se você tem a profecia errada, você terá a experiência errada. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Querido Pai Celestial, te agradecemos. Please bless us. Por favor, abençoe-nos. During this preparation day, durante esse dia de preparação, help us to prepare ourselves. Ajude-nos para que nos preparemos. So that we might be ready for your holy Sabbath. Para que possamos estar preparados para o teu santo sábado. May we be prepared not only externally in the outer body, que possamos estar preparados não somente externamente no corpo externo, but may the inner person also be prepared. Mas que o nosso interior também possa estar preparado. We thank you for the privilege of being here. Te agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui. So that we might be able to serve one another. Para que possamos servir ao outro. Please be with us and bless us, we pray in Jesus' name. Por favor, esteja conosco, abençoe-nos. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.